Bora, galera, então voltando aqui mais uma vez para mais um vídeo, continuando ainda a nossa prática 1, a tarefa 2, né, de criar banco de dados para via cliente web. A gente começou essa sequência de vídeos com os dois últimos vídeos foi falando como a gente poderia fazer essa abstração, né, de um problema e como colocar ele dentro de um banco de dados. E a gente fez essa abstração usando uma planilha do Excel, né? Na verdade, usamos a planilha do Google Docs. Então, a gente viu que era possível estruturar um armazenamento de dados, né, nos moldes dos bancos de dados relacionais, fazendo a relação entre tabelas através daquelas chaves primárias, que eram os IDs, e as chaves secundárias, né, que eram os IDs dos outros. Né? Então, a gente viu um exemplo de um e-commerce onde eu tinha o usuário, tinha o endereço, e também, além disso, eu tinha produtos e compras, onde compras tinham o ID tanto do usuário que estava comprando, quanto também o ID do produto. Né? Então, agora a gente, com essa abstração na cabeça, a gente vai tentar agora fazer isso em um banco de dados real. Né? A gente vai utilizar o MySQL, que já vem instalado naquele site lá do Infinite Free. Tá? Então, a gente vai entrar aqui na área de cliente, vocês devem logar. Tá? Eu vou entrar aqui nesse meu link do bdweb.epizi.com, gerenciar, manage, painel de controle, e aqui, vou lá, aparecem várias opções, vou procurar aqui databases, né, os bancos de dados, temos aqui o PHP-MyAdmin, que é a ferramenta que vai me permitir acessar e manipular, né? Com as tabelas era muito simples, né? Só clicar e editar. Com o MySQL eu preciso de um cliente, né? De um software cliente que me facilite essa edição. Então, esse PHP-MyAdmin vai ser o programa, é um programa web, ele funciona na web, ele vai me facilitar executar esses comandos SQL, tá bom? E os bancos de dados são MySQL. Se você não tiver, você vai ter que entrar aqui, tá? E criar um banco de dados, tá bom? Posso criar até 400, legal, né? Então aqui eu posso criar um nome, né? Meu banco. Tá? Apertar criar database, eu já tinha um BD Web, mas não tem nenhum problema. Vocês podem criar meu banco ou qualquer nome que vocês quiserem, tá? Vou criar um banco de dados. Tá aqui, meu banco, tá? E agora eu tenho dois, né? Eu posso agora gerenciar eles, né? Eu vou entrar no meu banco, por exemplo, admin. E aqui ele já me pergunta, tá em português, legal, né? Mas ele criar tabela, o que seriam essas tabelas? Então eu posso vir aqui e me inspirar nas planilhas que eu fiz. Isso aqui é uma tabela. Então o nome da minha tabela seria o quê? Usuário. Então a primeira tabela que eu vou criar, deixa eu fechar isso aqui. Primeira tabela que eu vou criar a tabela usuário. Quantas colunas? Só vim lá na minha 1, 2, 3, 4 colunas. Legal. Já seriam para colocar os meus atributos. Estou meio perdido nesse negócio aqui. Pronto, achei. 4 colunas. Executar aqui do lado. Então ele já cria aqui as 4 colunas e com várias opções para a gente preencher. Tá? A primeira, eu vou dizer que é quem? O ID. E ele pergunta o tipo. O tipo, ele diz respeito qual é que tipo de informação eu estou armazenando. Se ela é uma informação numérica, um inteiro, por exemplo, um número inteiro, um número real. Se ele é um texto e qual o tamanho do texto. Por que ele precisa saber desse tipo? Porque tipos diferentes ocupam espaços diferentes dentro da memória do computador. Então ele pergunta isso já para poder economizar. Tá? E colocar só reservar a quantidade certa de memória para cada uma dessas informações. Então, o ID ele é um inteiro. Eu vou deixar ele como um inteiro, que é um número inteiro, tá? Número sem vírgula. Tamanho sem valores, não vou mexer nisso aqui. Padrão, não vou mexer. Colação, não vou mexer. Atributos, não vou mexer. Nulo, não vou mexer. Vou botar índice. Eu vou dizer que ele é primário. Lembra que eu falei que ele é uma chave primária? Ele vai pedir isso aqui para executar. Eu vou colocar aqui, executar, tá? Então, ele é uma chave primária e esse aqui é autoincremento. Significa que eu não vou precisar informar esse valor, porque ele vai ser um valor que vai ser incrementado automaticamente. Tá bom? Então, basicamente é isso para esse primeiro. O primário, porque ele é um elemento que não se repete. Tá? Então, esse é 1, 2, 3 e ele vai ser autoincremento. Então, ele vai ser o meu índice que eu vou, por exemplo, fazer referência nas outras tabelas. Tá? O segundo seria o quê? O nome.
Aqui não vai ser mais inteiro. O nome ele é um varchar, né? Char é de caractere. Eu tenho o texto que é um pouco maior, mas aqui eu consigo colocar, por exemplo, um limitado, 250 caracteres, tá? O outro elemento que eu tenho, e-mail e depois senha, né? E-mail, e-mail. Vou colocar varchar também, que é um texto, máximo 250. E senha, varchar também. Vou deixar a senha aqui. É muito, né? 50 no máximo. É demais, né? Vou botar 30, tá bom. Então, bom. Então, aqui eu já defini um inteiro, dei um Enter, e agora ele criou para mim tudo isso, tá? O inteiro, um ID, né? O ID que é uma chave primária, aparece aqui a chave. E os outros campos, vocês viram, eu só coloquei o varchar, né? E não coloquei mais nenhum elemento. Então, aqui eu tenho minha estrutura, e eu vou tentar visualizar essa estrutura aqui, ver como é que ela fica. Visualizar. Não tem nada armazenado. Note que aqui ele está dizendo o MySQL retornou um conjunto vazio, né? Não tem 0 registros. E ele fez isso através desse comando aqui, que eu já tinha comentado que existe uma linguagem específica para isso, que é a SQL. Aqui é um exemplo de SQL. Ele está mandando selecionar todos, asterisco, de usuário. Oh, me traga tudo de usuário. Não tem ninguém, né? Ainda não. ID, nome, não tem nada. Mas eu posso tentar inserir. Tá? Eu não vou inserir usando o SQL, vou inserir usando essa minha ferramenta aqui, que é o PHP MyAdmin. Tá? Todo esse ambiente que a gente está trabalhando aqui, o nome dele é PHP MyAdmin. Tá? E a gente pode aqui facilmente inserir informação. O ID eu não preciso me preocupar com ele, eu não vou colocar. Tá? Então aqui está as minhas colunas, tá? Eu não preciso me preocupar com ele porque ele é auto-incremento. Agora aqui eu vou colocar o nome, Aquiles, e-mail, aquilesburlamac@gmail.com e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos executar. Uma linha inserida. Então ele inseriu, olha o que ele fez. Eu digitei tudo com formulários aqui simples, cliquei no executar, mas internamente esse software aqui, web, esse PHP MyAdmin, ele criou esse comando SQL, insira na tabela usuários os campos, né? ID, nome, e-mail, senha, os valores nulo, foi o primeiro ID, eu não coloquei, Aquiles, nome, Aquiles Burlamac Gmail, o e-mail, e por último a senha. Então ele faz essa associação aqui e fez essa inserção, tá? Ele executou esse comando SQL para mim, eu só cliquei em formulários e rapidamente ele fez isso. Vamos dar uma visualizada agora, ver se retorna alguma coisa. Agora sim, ele retornou, né? Uma linha, e eu posso ver aqui essa linha. Aquiles, senha, cadastrado. Posso inserir outro, né? João, Gmail. Senha. Executar. Assim por diante. E aqui eu já tenho agora um banco de dados com duas entradas, né? O ID1 e o ID2, né? Desse banco de dados com essas informações. Eu posso ficar inserindo, fazendo tentando replicar essas tabelas aqui, tá bom? Então, eu peço para que agora vocês tentem criar a tabela endereço, a tabela produto e a tabela compras. Vamos tentar criar isso aí, certo? Então, até o próximo